Hi, pessoal! Olá, aqui é a Teacher Rosana, mais uma vez. Hoje nós temos a Tiane. A Tiane trabalha com o público infantil e ela, ela vai estar dividindo um pouco da experiência dela conosco. Hi, Tiane! Hello, tudo bem? Hello! Tudo! Tiane, você está falando da onde? Eu estou em Porto Alegre. Não, olha só, estamos Eu fazendo uma tra... conexão boa. Em Porto Alegre, eu estou em São Paulo. Eu estava falando aqui que hoje, nossa live de hoje você vai dividir um pouco da sua experiência aí conosco, né? A respeito de literatura. Eu estou nova nesse caminhar aí de literatura infantil. Então, hoje você que vai fazer as contribuições e pode se apresentar e falar um pouco, dividir um pouco conosco aí, Tiane, sobre o seu trabalho. Tá, ok, deixa eu me apresentar então. Eu sou a Tiane Quadros, eu sou professora de francês, inglês e literatura, né? São as minhas disciplinas que eu trabalho. E eu trabalho com a Márcia, que é professora de inglês e teatro. Nós criamos a Expressari, que é a nossa escola de línguas, há um ano e alguns meses. E nós trabalhamos aqui na cidade de Porto Alegre com o ensino de inglês para crianças e também fazemos workshops para professores e workshops relacionados às nossas áreas de trabalho. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte, né, do ensino de inglês nas E escolas. hoje, com o fato da educação bilíngue, eu percebo que os pais, os alunos, estão tendo acesso à língua inglesa, principalmente, né? Porque há pessoas que a gente fala até de educação bilíngue, ele já associa que o bilíngue é apenas o inglês. E, na verdade, não é isso, né? Porém, o maior boom, eu acredito pelo fato de ser a linguagem trabalhada no comércio, né, nas academias, ser uma língua franca, seja o inglês. Mas eu vejo que cada vez mais cedo o aluno, principalmente da rede particular, né, ele está tendo esse acesso à língua inglesa. Você, principalmente aqui em São Paulo. Aí, você sente a mesma coisa? A questão do ensino bilíngue. Isto. E do aluno, quanto mais cedo a preocupação, né? Porque antes tinha muitas escolinhas que o aluno ficava lá e ela não tinha aulas de inglês, né? Hoje o pai já pergunta, né? Ah, vai ter aula, tem aulas de inglês, né? Hoje, ter essa aula do inglês já é um diferencial muito grande até, para escolinhas até pequenas, né? Isso, é verdade. Aqui em Porto Alegre existe muito essa preocupação com o ensino de inglês nas escolas de educação infantil. E acho que cada vez mais nas séries iniciais também do ensino fundamental. Em algumas escolas de educação infantil, inclusive, tem aumentado a carga horária do inglês. Né? Nós temos uma escola que tem inglês todos os dias da semana. E para que o aluno tenha pelo menos um contato, nem que seja pequeno, por dia, né, com o inglês, para que ele não perca essa convivência com a língua. Então, está cada vez mais presente nas escolas. Eu acredito que, apesar que agora, né, com essa situação que teve, houve uma parada aí, porém eu acredito que o mercado para professores de inglês e pessoas que vierem se especializar em alguma outra coisa, a tendência é aumentar cada vez mais. Sim, o inglês ele tem tido uma presença bem importante, né, na formação das escolas e também para os novos profissionais. Né? Então, os professores cada vez mais procuram recursos, né, para qualificar Porque esse trabalho. dar a aula só de inglês, só de gramática, digamos assim, ou forçar os alunos a reproduzirem frases, eu acredito que isso está ficando cada vez mais, todo mundo já está percebendo. Não é por esse caminho, né?
E aí, assim, cada um está trabalhando dentro da sua expertise alguma coisa. Você trabalha com literatura, que eu acho literatura assim, algo maravilhoso, fantástico. Foi de extrema importância no período da minha adolescência. E nós estávamos conversando um pouco antes da live, né? E eu estava falando, dividindo aí algumas angústias com a Tiane referente será que o que eu estou fazendo é certo, né? Muitas das vezes a gente tem poucos, eu mesmo não, eu tenho pouquíssimos recursos para infantil, né? Eu não tenho livros literários. Agora que eu estou começando, eu mesmo fazer algumas coisinhas assim, manual, e estou postando até na minha página. Então, o recurso com infantil, para mim, ele é muito escasso. Eu tenho mais coisas para o público adolescente e adulto. E então, assim, Uhum. você trabalhar trazendo, né, trabalhando a literatura infantil, eu achei assim, é maravilhoso. Aí você tem algumas coisas aí para dividir conosco. O que você tem para Isso, dividir? é. Eu tenho formação em letras, português e francês, e nos meus estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado, eu sempre fiz o meu trabalho relacionado à literatura e ensino. Então, eu tenho uma caminhada nesse sentido, né, do estudo da literatura. E eu sempre me interessei muito pela questão da literatura na escola, né? Como que os professores conseguem inserir a literatura nas suas disciplinas. E agora, especificamente, trabalhando com o inglês na educação infantil, a gente pensou muito nessa questão, assim, como colocar um pouco mais a literatura, porque a narrativa, né, os estudos de narrativa, a gente percebe que existe o componente da emoção da leitura, né, existe o componente da memória, que quando a gente lê uma história, a gente memoriza, né, esses elementos que nos chamou a atenção na história. Então, a gente tem vários fatores que nos ajudam a pensar que a literatura ela é um bom aliado, né? Ela é uma boa aliada no ensino das línguas. Né? Tanto que quando alguém está aprendendo uma língua nova, a gente diz, vai lá ler um livro, né? Pega um livro na língua que você está estudando para você memorizar um pouco mais. Porque a gente fica com aquela memória afetiva daquela história que a gente leu, né? Então, com crianças, principalmente, isso é muito importante, porque quando a gente diz assim, vamos contar uma história, elas já ficam um pouco Estão mais animadas, dispostas, né? assim, né? Oba, história, né? Quando tem contação de história em português, elas adoram, né? Então, quando a gente vem para uma aula de inglês, a gente diz, vamos contar uma história, elas já ficam um pouquinho mais interessadas, né? E isso é uma coisa que já faz parte do universo delas, né? Muitas vezes, quando a gente chega logo no início, diz assim, vou ensinar inglês. Tá, mas o que que é o inglês, né? Os pequenininhos, assim, por que que eu vou aprender inglês, né? Não existe ainda essa consciência de saber por que que eu vou aprender uma língua estrangeira, né? Onde é que fala essa língua? Alguns até sabem, assim, o meu pai, a minha mãe viajou e dizem que lá nos Estados Unidos fala inglês, né? Mas não é uma coisa, assim, que eles percebam, né, essa necessidade. Então, através das histórias, a gente pensa assim, bom, a gente gostaria de ensinar alguns vocabulários, né? Porque é isso que a gente faz na educação infantil, né, principalmente. A gente trabalha com alguns vocabulários específicos que, com o tempo, eles vão fazendo parte do universo dessas crianças, né? Então, por exemplo, vou ensinar vocabulário da família. Aí a gente pensa numa história, né? Qual história que tem personagens, pessoas de uma família que a gente possa simplificar? E aí ensina lá, né, a mother, father, ensina todos os nomes, né, das pessoas da família. E ao mesmo tempo entra em contato com aquela história, né? A criança conhece uma história diferente e a partir disso ela vai memorizar aquele vocabulário em inglês e aos poucos aquelas palavras também vão ficando mais familiares para ela, né? Aqui eu vou falar mother, daí quando a gente está contando a história, em vez de a gente dizer a mãe, o pai, a gente fala lá mother, father. Aí para eles já fica natural, assim, depois eles contando, né? Porque daí a mother fez tal coisa. Quando a gente pergunta depois, né, da contação da história, viu uma coisa assim, agora fala em inglês, pedir pro aluno, né? O aluno, ele meio que já fala inglês sozinho ali, porque ele ouviu aquela história em inglês, então aquela palavra já ficou para ele mais familiarizado, né? E isso eu vejo muito, um crescimento muito grande, porque, por exemplo, eu trabalho na rede estadual. No estado, o aluno chega no sexto ano, ele vai ter contato com o inglês.
Então, ele não conhece palavras ainda para ele. Vem um livro com frases e um conteúdo gramatical, como se o inglês tivesse feito parte da vida dele, né? Então, e ele aprender isso de forma afetiva, é igual você estava falando, muitas das vezes, alguns alunos, devido à condição social, né, e a estrutura da família e tal, alguns têm noção, outros não. Mas se a gente começar a propiciar, eu acredito, né, que a gente propiciando esses momentos deles terem contato de uma forma agradável, afetiva com a língua, e eles vão se recordando e vão se apropriando mais de determinado vocabulário, né, do conceito, essa palavra é em inglês. Eu acredito que vai ser mais tranquilo, porque muitas pessoas, Isso. até já jovens, adolescentes, alunos, eles têm uma rejeição tão grande e um bloqueio, imaginam assim, inglês é muito difícil. Eu falo, não, não é, calma. Então, assim, a Uhum. gente contribuir para que vejam que o inglês não é esse bicho de sete cabeças, né? Aprender línguas, né? Aprender idioma não é tão assustador assim. Pode ser prazeroso. Isso mesmo. Então, nas nossas aulas de educação infantil, normalmente a gente conta uma história e aí, a partir dessa história, a gente faz alguns trabalhos com os alunos. Eu estava te contando, né, antes da gente começar a live, nós fizemos alguns trabalhos de adaptação de livros em português nas aulas de inglês. Que isso é uma coisa que inicialmente pode parecer, mas aí eu vou pegar um livro em português, será que isso está certo? Né, como a gente estava conversando. Porque muitas vezes a gente conhece várias histórias, mas a gente pensa assim, não, tem que pegar um livro em inglês. E para alguns professores até esse acesso aos livros de inglês não é tão fácil, né? E quando a gente pensa assim, o que eu quero ensinar do inglês é o vocabulário, né? Então a gente pega uma história e adapta esse vocabulário para o aluno, e aí ele consegue aprender várias coisas. Por exemplo, esse livro aqui, Os Pingos e as Cores, é um livro da Marie França e do Eliardo França, e ele é uma coleção bem famosa. Os Pingos são personagens, né? E eles participam de várias histórias. E aí nós fizemos os drops, né? Os drops são os pingos, né? No caso. E as cores deles, cada uma tem uma característica, né? Então a gente aproveitou essa história dos pingos para contar, para ensinar o vocabulário das cores, né? E além disso, para fazer narrativas com os alunos. Aí nós criamos um personagem que é o Color Monster, que ele é um monstrinho, na verdade, né? Que ele come as cores, e aí a gente fez uma brincadeira com as crianças para elas salvarem as cores. E aí a gente brincou com essa questão, né? Agora o Color Monster pegou as cores, e tem essa parte lúdica, né? Que as crianças se divertem, e aí elas acabam se envolvendo com essa história, e aí elas têm essa memorização do vocabulário, né? E, E assim como a gente pegou essa, e pode para eles falar. acaba se tornando muito importante, né? Porque, de Sim. repente, se você desse só as cores assim, sem nada, de repente eles ficariam meio assim, né? Mas como você veio e trouxe toda uma história, né? Um livro, se torna mais significativo para eles, né? Isso. E nós tivemos também um trabalho em uma escola em que a professora tinha contado essa história aqui, que é da Ruth Rocha, que é Romeu e Julieta. É uma história que conta a história de borboletas, né? São borboletas amarelas e azuis que não se entendiam muito bem. E aí, ao longo da história, foram acontecendo coisas e elas acabaram se entendendo lá no final. E aí a gente, depois de todo o trabalho literário que a professora fez com esse livro, em português, né? A gente, para fazer uma associação com o inglês, a gente ensinou essas palavras, né? As butterflies, ensinamos as cores, e aí as crianças também inventaram histórias a partir dessa história, né? Elas desenharam as suas borboletas, fizeram as suas construções, né? E isso é uma coisa que a gente procura bastante fazer, assim, além da gente contar a história, né? Como a minha colega, ela é professora de teatro, a gente gosta de criar algumas situações, assim, narrativas, né? Em que as crianças
como é que é o movimento da borboleta, né? Daí a gente ensina o movimento da borboleta, daí eles fazem uma situação teatral, e além disso também, às vezes, a gente traz alguma música, né, que eles podem aprender relacionados ao vocabulário. Então a gente tenta conectar, né, a literatura com o ensino da língua. E, na verdade, foi um trabalho bem legal, né? Que vocês ainda fizeram um trabalho aí, um projeto com a professora de português, né? Que a Isso. professora de É, português que havia trabalhado. Que eu acho isso muito importante, a gente começar a entender e conseguir cada vez mais, né? Filiar, né, esses acordos, esses trabalhos, esses projetos, que quando o aluno vê uma coisa em um idioma, em uma determinada disciplina, e de repente ele consegue ver aquilo de novo em outro lugar, em outra situação, eu acredito que o ganho do aprendizado dele é muito mais significativo. sim, porque E aí a criança percebe que os professores estão trabalhando em conjunto, né? Aqui na minha escola eu estou aprendendo várias coisas sobre isso, né? Não tem aquela coisa de dividir as matérias em caixinhas, né? A gente vai conectando, vai fazendo essa atividade interdisciplinar. E as crianças vão também desenvolvendo o hábito da leitura, né? Para gostar de ouvir história. Isso é uma que é coisa bem muito importante. importante, né? Muito. Até porque no nosso país, assim, a quantidade de pessoas que tem esse hábito ainda, a gente precisa muito trabalhar muito ainda para que esse número venha a ser cada vez mais significativo, né? As crianças entenderem que através da leitura ela não está só estudando, né? É um mundo novo para ela, né? De imaginação, de possibilidades que se abre, né? Através da leitura. É maravilhoso. O que mais, Tayane, que você tem aí para dividir conosco? Etiane, né? Então, Tiane, isso. Algumas vezes a gente pega livros também que já são, né, todo em inglês. Nós fizemos a Family Tree, que é um livro que conta a história de uma árvore, né? Então a gente aproveitou esse livro para ensinar vocabulário sobre natureza. As crianças também criaram personagens que faziam parte dessa história. Os personagens principais não tinham nomes, né? Então nós criamos esses nomes junto com as crianças. Nós fizemos também bastante trabalhos em criação de histórias juntamente com as crianças, em que a gente. Nós entregamos alguns personagens, assim, os animais do mar vão fazer um piquenique. E nós tínhamos ensinado vocabulário de animais do mar, né? Então, as crianças criaram histórias com esses animais, e aí nós fizemos cartazes com elas recortaram os personagens, fizeram as continuações, né, da narrativa, e usando o inglês, né? E aí a gente percebe que as palavrinhas em inglês vão ficando mais naturais para elas, né? E isso é muito legal de perceber, assim. Como eu estava te dizendo antes, como é que a gente percebe, né, se esse trabalho está dando certo? Eu acho que é quando a gente vê o retorno da criança, né? Quando a gente vê assim, que a gente foi lá na semana passada, daí a gente vai na aula seguinte e percebe que ela ainda memorizou, ainda sabe aquele vocabulário, né? Que ela memorizou, que ela se lembra da história, que ela está conseguindo usar aquele vocabulário, né? Que ela está tendo curiosidade de aprender mais coisas. Então isso é um retorno, né? Que a gente tem. E Há, há acho que não tem muito segredo. Pode há falar. quanto tempo você trabalha com literatura, assim, voltado para esse público infantil? O público infantil mesmo, acho que faz uma questão de 4 anos, 3 ou 4 anos, que eu iniciei o trabalho com inglês nas escolas, e aí eu comecei a pensar nisso, assim, como é que eu posso fazer para inserir um pouco da literatura, né? Porque em outras disciplinas a gente vê, né, o quanto as narrativas fazem parte. E o inglês também, apesar de às vezes a gente não ter o texto em inglês, exclusivamente em inglês, a gente consegue adaptar esse vocabulário, né? Então a gente começou a testar e é algo que tem dado bastante retorno positivo, assim. A gente fez agora em fevereiro um workshop aqui em Porto Alegre, um workshop para professores, justamente para trocar ideias, assim, né? Porque eu acho importante
a gente conversar sobre metodologias, né? Porque muitas vezes a gente cria uma metodologia e pensa, será que estou fazendo algo legal? Será que está certo? Ou o que será que outros professores achariam disso, né? Então a gente fez workshop para trocar uma ideia com esses professores e também para apresentar o que a gente tem feito, né? Porque senão fica um trabalho muito solitário também, né? A gente faz em sala de Isso. aula e a gente não tem esse diálogo, né? Já trabalhei em algumas escolas particulares e o que acontecia? Ou era apenas eu, como professora de inglês, e quando teve outra professora, a gente não conseguia tempo para conciliar ali uma com a outra de trocar algumas informações. Algumas vezes a gente conseguia, assim, trocando mensagem pelo WhatsApp mesmo. Então, realmente, eu vejo que o trabalho do professor de inglês ainda vejo algo como solitário, né? Por isso, essa necessidade da gente, que eu achei maravilhoso você conseguir fazer com a professora de português, né? Esse projeto aí das duas juntas, fazer esse tipo de trabalho. E muitas das vezes a gente sente, eu me sinto muito presa, né? Eu tenho que dar a um conteúdo, né, durante aquele bimestre, porque ele está no livro, principalmente escola particular, como o pai comprou aquele livro, aquele material, se ele for faltando uma página, ele não entende o porquê. E então, assim, muitas das vezes a gente acaba priorizando muito aquele conteúdo, né, do livro e tal. Como os pais também, eu já comprei um livro no começo do ano que o valor é alto, eu já fiz o investimento. E aí, a parte da literatura, quando você sugere, né, vamos ler um outro livro, mas mais material para comprar? Então, assim, a, essa parte eu vejo que assim nós precisamos pensar de uma forma, e a forma que você trouxe eu achei muito legal, né? De repente a gente trabalhar já até com o que temos, fazer adaptações, Uhum. mas como que você foi trazendo, né? Diante de todo esse contexto de a gente tem um livro para dar uma continuidade, muitas das vezes o investimento. O que te fez pensar para trazer a literatura para dentro da sala, para as crianças? Bom, eu tenho uma filha, né, de 6 anos, e como, né, tanto eu quanto meu marido, nós gostamos muito de literatura, ela sempre leu bastante, a gente sempre, né, tá em contato com os livros dela. Os livros dela me inspiram muito, assim, eu gosto muito dos livros que a gente lê para ela. E aí eu fiz um dia um teste de levar um livrinho dela para a escola, tentar adaptar com o inglês, e foi bem legal. E além disso, o recurso, às vezes, que a gente tem nas escolas é pouco, assim. Assim, a escola muitas vezes já não tem uma aquisição de livros em inglês, né? Algumas não têm o seu próprio livro de inglês, né? Que é claro que quando começa lá no primeiro, segundo ano do fundamental, muitas escolas já têm o livro, né? Mas no nosso caso da educação infantil, não existe livro, é a gente que cria, né? O material. Então a gente tem que usar muito da criatividade, né? Algumas vezes nós encontramos alguns joguinhos, né? As escolas às vezes têm joguinhos que ensinam vocabulário, tem algum que outro livrinho, mas não dá para trabalhar sempre com aqueles materiais, né? Então, eu sempre tentei, por exemplo, conectar com algum material em vídeo. No YouTube tem várias músicas, né? Tem alguns recursos, às vezes, que a gente consegue encontrar para ensinar inglês. E aí, conectar esse material dos vídeos com alguma história, né? Porque eu acho que é essa conexão que faz uma aula, né? Na verdade, assim, o professor muitas vezes tem um recurso didático, mas se eu não usar criatividade, não pensar no que eu poderia fazer para transformar aquele material em uma aula, eu acabo não conseguindo, né? Então, isso assim, ok, eu tenho agora um joguinho sobre frutas, mas eu vou usar só esse joguinho? Não, talvez eu poderia contar uma história para o meu aluno, e aí, a partir dessa história, depois eu vou brincar com o joguinho. E aí, depois eu vou pedir para ele fazer um desenho. E isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Porque a criança gosta muito de desenhar, a É, criança gosta de estar brincando.
né? Então tem essa parte da aula, assim, tem aquela parte que a gente chega, que a gente vai falar, mas depois tem a parte que eles querem fazer alguma coisa também, né? E acho que foi uma construção, assim, tu perguntaste como é que eu comecei a ter as ideias, eu acho que é isso, assim, porque quando a gente começa com uma turma em uma escola e a gente começa a conhecer o material que tem disponível, né? Ah, o que que eu posso fazer a partir desse material? E aí a gente pega aqueles conhecimentos que a gente já tem, né? Um pouco da nossa bagagem de estudos e vai tentando conectar isso com aquela realidade, né? Porque é o que a gente estava conversando antes, assim, tem muitas escolas que já estão preparadas, que têm aquele ensino 100% em inglês, né? A escola que constituiu aquela realidade mais bilíngue, mas tem muitas que não têm, né? E aquelas Isso. crianças que estão o tempo todo falando em português, né? Então, como é que a gente faz para essas crianças que ainda não conhecem o inglês, né? Porque o inglês está entrando ali na vida delas, no meio de tudo que elas estão vivendo, né? E como é que elas entendem esse processo, né? E a gente quer que seja, digamos assim, que esse processo seja algo bom e não algo que assuste a criança ou que ela ache que não tem sentido, Ó, né? o que eu fiz, assim, de maior contato literário foi com o sexto ano. Nós assistimos o filme do Charles Dickens, né? Christmas Carol, diversas vezes. E aí, primeiro, eu tentei separar frases em inglês mesmo. Tentei até simplificar tudo, mas tentei deixar em inglês. Eu percebi que não ia rolar. Eles não estavam felizes, não iria acontecer. Aí o que, que eu fiz? Nós assistimos o filme em inglês, porém a nossa apresentação seria em português. Aí fiz algumas adaptações, né? Tentei colocar voltado para a área do teatro também. Eles fizeram uma apresentação. O ruim no dia é que nós tivemos tantas pessoas que aí no fim o microfone no momento não funcionou e aí eles ficaram meio tristezinhos porque a voz não saiu, né? Todos os pais que estavam ali não conseguiam entender bem as falas, mas foi muito gostoso, eles tiveram uma noção do escritor, do filme, né, da mensagem, tudo. Eles ficaram empolgados para encenar, para falar aquelas coisas. Então, foi um trabalho assim que eu acredito que foi muito significativo para eles. No ensino médio, eu já trabalho mais. Tem até um aluno que ele já se formou, mas sempre que ele me vê, ele se recorda disso. Porque nós fizemos uma ambientalização. Aí, com o ensino médio, eu já fui mais não, vou trabalhar literatura comparada, né? Edgar Allan Poe e Machado de Assis, para eles se sentirem bem confortáveis de falar em português. Porque eu percebo que quanto mais velho, parece que a insegurança de falar, o medo de falar errado, parece que é maior. Uhum. Isso acontece muito com os meus É. alunos. E eu ainda falo Uhum. muito para eles, pensa, a criança quando começa a falar, ela não fala certinho, né? Então a gente tem que aqui é a escola, aqui é o lugar, aqui é o momento, né? Fiquem tranquilos em relação a isso. Eu tento, de uma certa forma, acalmar, né? E no fim tinha um monte de alunos para participar. No final, poucos vieram, mas os poucos que vieram foi tão significativo que tem um aluno, Eubrinio, ai Eubrini, que até hoje, sempre que ele me vê, ele fala, ai professor, daquele dia, eu fiquei tão feliz que eu me emocionei no final, sabe? De ver, foi um trabalho longo, mas no final, assim, com tudo que aconteceu, foi tão significativo, foi tão importante que eu fiquei até emocionada. Eu achei lindo, né? E me emocionei, e ele sempre se recorda disso. Então, assim, eu tenho consciência da importância da literatura, né? Mas eu ainda tenho, como eu te falei, né? Eu tenho um pouco de medo de trabalhar com isso, com o público infantil, e fico pensando, né? Me questionando, isso é certo? Isso é errado, né? Então, essa troca entre nós
você falar aí, e até quem está assistindo com dúvidas, pessoal, por favor, comentem aí quais as dúvidas, sugestões, né? Para a gente ter uma visão mais ampla disso. Porque eu percebo que é algo que está acontecendo, porém eu acho que é muito novo para nós, né? Porque ó, enquanto educadoras, você já está trabalhando com isso há 4 anos. Eu estou começando agora a querer inserir isso. E o boom que o inglês está dando, eu acho que todos nós precisamos aí dividir um pouco as nossas angústias, ver o que está dando certo. Você trabalha em diversas escolas com crianças ou as crianças vão até você? Na verdade, nós trabalhamos para escolas de educação infantil aqui em Porto Alegre e também criamos trabalhos em espaços diferentes, né? Então, em alguns workshops a gente faz a nossa própria aula, né? Mas para esse público específico das crianças, a gente tem trabalhado em escolas de educação infantil, de 3 a 5 anos, né? Que é a idade das crianças. O Jean fez uma pergunta que a partir de que idade podemos introduzir uma língua estrangeira para nossos filhos? Eu acho que desde bebezinhos, né? Não tem limite, assim. Inclusive, já ouvi falar que os bebês, quanto mais línguas estrangeiras eles escutarem, mais eles memorizam, né? Porque eles não têm ainda aquela barreira do adulto, né? Agora eu não sei falar, agora eu não sei Eu estou pronunciar. estudando sobre isso. Então, a mesma importância que do pai, como falar que conversa lá com o bebê, é colocar música, historinha, filmezinho para o inglês, em inglês também. E quando o bebê é a mesma coisa, porque muitos pais questionam: eu vou colocar meu filho tão jovem, né, para aprender inglês, se isso não vai trazer problemas na língua materna. Não, até porque nós temos vários outros países, porque eu vejo que esse boom está chegando agora no Brasil, né? Porém, em outros países, Uhum. há países que a criança fala 2, 3 idiomas. Eu cheguei a trabalhar É num verdade? projeto em São Paulo que eu fiquei assim maravilhada. Tinha uma aluninha de 5 anos, ela de 5. Como era um projeto, a gente só trabalhou lá somente um mês. Ela tinha 5 e o irmão 7. Ela falava português, o inglês, o francês com o pai e ela falava um outro dialeto, porque a família era de uma família de refugiados. Mas com cinco Uhum. aninhos, você tinha que ver que gracinha. Já o irmão, ele não gostava muito, ele não sabia falar o dialeto. Ele sabia se comunicar com o pai, eles se comunicavam mais com o pai em francês, com a mãe em inglês, e o português, só que o português da menininha era maravilhoso. O dele, assim, ele ainda arranhava, era bem mais carregado de sotaque. Então, com essa minha experiência, eu percebo que o quê? São habilidades que uns vão adquirir Uhum. melhor que o outro, e a gente cada vez mais está trabalhando em cima de habilidades, porém, os dois, eles se comunicavam perfeitamente bem, tanto com o pai quanto com a mãe, brincavam e interagiam ali no projeto, que nós falávamos, era em português esse projeto. Em alguns momentos, assim, eu brincava com eles, mas era mais em inglês, aqui era assim o que a maioria dominava, porque de dialeto eu não entendia nada de nenhum, francês eu também não entendo. Então, às vezes eu brincava assim, fazia alguma brincadeirinha relacionada com eles em inglês. Então, assim, como em outros países que estão vivendo situações na educação bem mais delicadas, eu acredito que é nossa, e a criança aprende. Não é situação financeira, né? É o contato. E a gente tem que cada vez fazer mais essas possibilidades. E assim, que legal que você trabalha, você propicia isso na literatura, né? Tem um. Tem a sua amiga que consegue propiciar no teatro, né? E a gente todos se juntar aí, ver as possibilidades e tentar enriquecer um pouquinho, cada um pouquinho no trabalho do outro, né?
Isso. Eu ia comentar, tem um livro que nós estamos estudando agora, que é Neurociência e Educação. É um livro que fala sobre o processo de aprendizagem de línguas e que aí tem bastante a parte neurológica, né? Existem outras explicações aqui que não são necessariamente da área de linguística, mas tem capítulos muito interessantes que ensinam essa questão da importância da emoção na aprendizagem, que fala da idade da criança, né, de como que a criança aprende o idioma. Então, para nós, professores, é uma leitura muito importante. Assim. Eu e a minha colega, nós conhecemos esse autor a partir de um seminário que nós fizemos parte na universidade o ano passado, e desde então a gente tem usado muito Registra aí o nome esse dele. conhecimento. Aham, eu posso te deixar até escrito aqui. É neurociência e educação. Deixa eu escrever aqui. O autor é o Ramon Benza. Porque Acho muito. que é uma leitura válida para quem se interessa pelo tema, assim, né? Não só para professores, mas enfim, né? Para quem tem um pouco de curiosidade em saber como funciona a questão da aprendizagem, né? É bem interessante. E eu trouxe muitos livros aqui, né? Como hoje a gente ia falar sobre livros, então eu trouxe bastante livros. Ai, desculpa, E eu como falo demais. Fale um pouquinho aí você dos livros, mostra. eu só queria mostrar esse aqui, como a gente estava falando dos bebês, né? Esse é um livro que fala sobre os bichinhos, né? Uma história rimada, assim, em inglês, né? Que fala sobre esses bichinhos. E aí, até para pais e mães, assim, querem mostrar o bichinho. Eu não sei falar inglês, né? O pai e a mãe podem pensar assim, não sei falar inglês, mas eu posso, né, aprender algumas palavrinhas e mostrando algumas imagens, né? E principalmente para professores de educação infantil, né? Eu acho que é interessante, assim, começar com esses livros que têm bastante imagens e poucas palavras, né? Porque aí a gente não sobrecarrega a criança com tantas palavras, mas a gente consegue passar vocabulário, né? Consegue motivar com a história e aos poucos a gente vai indo, né? Tem um que eu uso com a minha filha, agora eu vou mostrar mais um para bebês aqui, ó. Ele tem uma lâmpada, uma lumináriazinha, assim, que tem os objetos escondidos no quarto da criança, né? What's under the bed, tá? Que são objetos que estão embaixo da cama da criança, né? Então, na verdade, quando você vai ler a história, tem aqui, né? Os professores de inglês podem contar a historinha em inglês, que as crianças vão acabar entendendo pelo contexto. Isso é uma coisa muito interessante que acontece nas aulas, né? A Márcia tem feito agora nesse período que a gente está de dar as aulas em casa, né? Ela tem gravado algumas histórias, assim, contando 100% em inglês, e as crianças entendem pelo contexto da história, né? Então, ali, quando vai aparecer o que, que tinha no quarto escondido, a criança vai colocar a lâmpada ali e vai aparecer o bichinho que estava escondido. Então, é uma forma bem lúdica de ensinar inglês, né? De ir arriscando esse vocabulário, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se eu for contar toda a história em inglês, como é que a criança vai me entender, né? Mas a gente faz assim, muitas vezes a gente começa contando, a gente lê todo o parágrafo em inglês e traduz em seguida. Às vezes a gente não traduz e mostra a imagem e a criança entende. Então são pequenos testes que a gente pode ir fazendo, né, durante a aula, assim, bota as crianças sentadas em rodinhas e vou contar a história. E aí eu vou testando isso. Às vezes eu traduzo, às vezes não traduzo. A imagem ajuda muito, assim. É muito importante a questão da imagem, porque eles memorizam por ver, né? Aí eu vi uma chair, eu sei que é uma chair e vou memorizar isso. Né? O Daniel, por favor, mostra mais livros sobre o assunto. Estudo licenciatura em letras na URGS e me interessam bastante. Legal, Daniel. Eu tenho aqui, tenho mais. É porque, assim, eu sou apaixonada por esse tema, né? Então, esse livro aqui é um até que eu estudei durante o doutorado, que é a formação do leitor literário, da Teresa Colomer. É uma autora muito importante nos estudos de literatura, né? Quem estuda literatura sabe que é uma autora bem
pesquisada, né, na parte da literatura infantil. Então, eu até posso passar a referência aqui também depois. E recentemente a gente usou esse aqui também, da Maria Alice Faria, que é como usar a literatura na sala de aula. Acho importante a gente que é professor, né, e tem esses estudos na área, da gente tentar colocar em prática, né, ver o que essa teoria agora pode me auxiliar na sala de aula, né. Porque muitas vezes a gente escreve um artigo, aquele autor que vai falar sobre isso, mas de que forma que esse autor me ajuda em sala de aula, né? Trazer, né? Então, Trazer esse conhecimento acho para que é a acho que é prática, bem né? importante. Mas, né, eu já mostrei bastante livros aqui. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, se você quiser comentar. Olha, então, ó, você deixou duas dicas que eu acho, na verdade, foram três, né? Muito importantes. A gente pode tentar, porque ó, como iniciar isso, né, com crianças? A gente pode trabalhar a partir do livro em português mesmo, né? Pegar um grupo, qual vocabulário trabalhar, e aí fazendo essa tradução do português para o inglês, com esse grupo de palavras, todo em inglês, e trabalhar bastante com imagens, né? Uhum. E trabalhar o inglês e depois fazer a tradução no final. Essas três dicas eu acho que já são maravilhosas, eu acredito. Eu acho eu acho muito importante o professor ter em mente o que ele está querendo ensinar, né? Quais são os vocabulários que eu quero trabalhar no momento. Não sobrecarregar o aluno, né? Porque muitas vezes, assim, a gente quer que aquele aluno aprenda, né? Eu não quero encher o meu aluno. Não adianta só para eu dizer que eu estou dando aula 100% em inglês, eu vou contar uma história inteira em inglês e não vou contextualizar. Então, é importante mais a qualidade, né? Do que a quantidade. Isso eu acho que é bem importante. Né? Então, focar nesse objetivo, assim, então hoje eu quero ensinar as cores, hoje eu quero ensinar vocabulário de natureza, quero ensinar família, então quais são esses vocabulários que eu quero inserir na minha história, né? E aí insistir bastante nesses vocabulários. A gente fez trabalhos relacionados a comidas também, então a gente selecionava, assim, vamos ensinar esses tipos de comidas, ou vamos ensinar esses tipos de bebidas, e aí procurar fazer com que as crianças trabalhassem bastante com aquele vocabulário. E aí, a partir da curiosidade delas, prof, como é que se diz tal palavra em inglês? Né? Então, aí, à medida que elas vão perguntando, a gente vai ensinando também. Né? Então, acho que é importante isso, assim, ter em mente qual o objetivo daquela aula, né? O que eu estou querendo que o meu aluno tenha, né? Questão de vocabulário em inglês. E tentar cativar ele com a história, né? Tentar fazer com que aquele momento seja lúdico, seja significativo para a criança, né? Porque a criança vai lembrar, teve aquela aula que a gente fez isso. Teve uma aula que a gente escondeu o vocabulário sobre animais, então a gente pegou uns animaizinhos de pelúcia, a vantagem de ter filhos. A gente levou os animaizinhos de pelúcia para a escola, escondemos no pátio, assim, então daí os alunos teriam que encontrar aqueles animais e levar para a sala de aula. E aquilo motivou eles, né? A brincadeira de ir lá procurar os animais. Então eles não esqueceram mais que era o elephant, que era o dog, o cat, né? Então eles falam assim: eu tenho um dog lá em casa. Então eles começam a contar, já colocando a palavra em inglês, assim, porque o meu dog tal coisa. Então tem esse elemento lúdico, né? Que o autor do Neurociência e Educação ele fala isso, assim, que o lúdico ele ajuda na questão da aprendizagem, né? E principalmente com crianças, né? A gente sabe que com adultos também. Isso é muito importante com adultos. Só que a gente acaba, né, associando que com a criança vai funcionar mais. Mas na verdade, em aulas de línguas, né, você deve ter experiência com isso também. Quando a gente coloca elementos lúdicos nas aulas de línguas para adultos, isso funciona bastante. Né? Os O alunos resultado é adultos muito gostam positivo. bastante. Então, a Liz entrou. A Lisiane participou do nosso workshop de ensino de inglês para professores. Até
Se ela quiser comentar depois o que ela achou do workshop. Eu estava contando antes aqui, né, o quanto é importante essa troca que a gente faz, né, entre professores, assim, o quanto é importante a gente compartilhar ideias, né, e ouvir também o que as pessoas acham. Quer compartilhar? Olha, diante de. Eu queria saber se você já dava aula de inglês antes para criança, antes de você iniciar esse projeto literário. Ou você só começou Não, a dar aula de inglês a partir desse projeto? sim, eu tenho formação em letras, né, então eu já trabalhava com o inglês, mas o público infantil dessa idade, eu comecei mesmo nesse período, né, de 4 anos atrás, e eu já trabalhava com o francês, né? Comentei que eu já tinha feito alguma experiência de ensino de francês para crianças, que funciona bem também com a questão das histórias, mas com o inglês tem sido recente, assim. Mas muito, né, no ensino de línguas a gente consegue, né, tanto independente da língua que a gente ensina, né, a gente consegue aplicar muitas coisas semelhantes. E E eu tenho formação em magistério com criança, né, que é mais anterior, claro, mas a gente traz, né, com a gente esse conhecimento, né? é uma bagagem, né? Para lidar, trabalhar com a criança. E a partir de que idade são as crianças que você geralmente trabalha? Normalmente a partir de 3 anos. E São essa pequenininhos, né? Bem é, pequenininhos. e são, né, eu acho que eles são todos empolgadinhos quando aprende, né? Essa idade eles ficam, eles festejam, né? Cada coisinha que eles aprendem. E nesse momento de literatura, você também trabalha e você também dá a possibilidade para eles trabalhar. Quais os retornos assim que eles dão geralmente para você? Você pede mais desenhos ou você também pede alguma outra coisa para eles? Nós gostamos de fazer o trabalho com teatro, né? Que sempre tem aquela parte inicial, né? Da contação da história, que a gente revisa vocabulário. Às vezes a gente leva um fantoche, né? Um materialzinho, assim, complementar da história. Aí ou a gente faz um trabalho prático, né? Que seriam essas encenações com as crianças, ou então a gente faz cartazes, recorte, colagem, desenhos com lápis de cor, com giz de cera, que é o que eles gostam, né? E muitas vezes eles até perguntam, e hoje a gente vai desenhar? Hoje a gente vai pintar? Né? Porque a criança cansa, né? Ela fica o tempo ali, sentou, ouviu a história, tá, agora eu quero fazer alguma coisa. Né? Então, até as crianças que já estão começando a se alfabetizar com 5 anos, quando a gente pega ali o jardim, né? O jardim A, o jardim B, eles já têm algum conhecimento de letras, assim. A gente já fez algumas experiências de escrever algumas palavras, por exemplo, escrever o nome de um personagem. Daí a gente faz o exercício de soletrar, às vezes, né? A gente ensina a escrever a palavrinha, mas nada muito, assim, forçado nesse sentido, né? A gente tenta ver, por exemplo, assim, teve uma história que a gente contou que era uma história de férias. A gente fez um trabalho agora nesse período das férias, em janeiro, em uma escola infantil. E nós contamos uma história que o personagem tinha uma mala que ele levava na viagem, né? Então, e nessa mala tinham as roupas, tinham os brinquedos. Então, a gente aproveitou para ensinar o vocabulário dos toys, né? E das clothes. E aí nós levamos algumas roupas, levamos uma mala, fizemos, né, toda a história da mala e recortamos as malinhas em folha de ofício, assim, para eles criarem a sua própria malinha, né? Então, exige um pouco dessa dedicação, assim, né, de fazer essa parte de recortar, colar, desenhar, mas com criança eu acho que isso é importante, né? A gente ter essa disposição de fazer esse tipo de trabalho, né? E essa Porque criatividade, né? Porque, de repente, se eu fosse trabalhar
o vocabulário do toy, só falando e mostrando assim, né? Bus, car, ball, doll, de repente não seria, de repente não, eu acredito que com certeza não seria tão significativo, igual teve todo um contexto, né? Uma mala de alguém, aí depois ele teve a oportunidade de ter a mala dele, né? Essas oportunidades que aí não é. E aí nas close, a minha colega levou uma mala grande de viagem, assim, né? Então já chamou a atenção no início da aula, assim, o que que é essa mala aí, né? Hoje nós vamos viajar, aí tem toda a história. Aí nós abrimos a mala, eles tinham que colocar as roupas dentro da mala. E aí tem essa participação, né? Daí cada um queria colocar uma roupa. Então tem alguns detalhezinhos que às vezes a gente tem que pensar, né, na aula com crianças, assim, todos vão querer participar, né? Então a gente não pode esquecer de ninguém, pedir uma coisa para cada um. São coisinhas que às vezes a gente acaba, né, aprendendo na prática. Assim, às vezes a gente vai lá, pede para um colega fazer uma coisa e o outro gostaria de fazer também, sabe? Então, mas isso a gente aprende com acerto e erro, né? Não tem como adivinhar. Às vezes a gente faz as práticas de teatro também, aí acaba, né, alguma criança não gostando de alguma coisa que aconteceu, mas a gente vai testando, né? E vai vendo aquilo que vai dando certo. A gente pede o retorno deles também. Vocês gostaram da história? O que vocês mais gostaram? Aí a gente, nesse trabalho com viagens, a gente tentou ensinar vocabulário de transportes, assim, train, bus, fly. Então a gente tenta colocar pequenas palavras, assim, né, que possam fazer sentido em inglês para eles e que eles vejam aquele objeto, né, ou vejam a imagem na história. E acho que são testes, né? São coisas que a gente vai tentando usar da criatividade mesmo. Olha, Tiane, muito obrigada. O nosso período já está se esgotando aqui. Vou tirar uma live com você. Eu que agradeço o convite, foi muito legal falar um pouco sobre o nosso trabalho. Se E alguém estamos à tiver mais disposição. algumas dúvidas, eu peço que também entre lá na sua página, não é? Ok? Você trabalha aí Em Porto Alegre. Nós temos o quando site da você. Expressari. A gente tem o site da Expressari, lá nós contamos um pouco do nosso trabalho, tem algumas fotos do nosso trabalho. A gente tem também o Instagram e a nossa página no Facebook. E agora, nesse período, né, que a gente está gravando as aulas, a gente também tem algumas aulinhas gravadas para quem quiser assistir. E é isso, assim, trabalhamos com francês e inglês e alguns projetos de literatura e teatro. Muitas coisas presenciais e algumas aulas online também. E é esse nosso Já trabalho. estão se adequando à nova realidade, né, do online. Nós já tínhamos o trabalho com as aulas online, só que agora a gente também está adaptando a questão da gravação das aulas para crianças, né, que é uma coisa que a gente não estava fazendo ainda. Mas a gente tem aprendido muito, né, nesse processo. E acho que o legal desse período está sendo essa troca, né? A gente está procurando conversar mais com as pessoas, né? Já que está todo Isso. mundo em casa, então vamos conversar, vamos construir ideias, vamos pensar em projetos que, né, em breve, né, se tudo der certo, vai passar e a gente vai estar de novo se encontrando por aí, né? É verdade. Vamos aproveitar o online, né? Temos que aproveitar o online E até para nos é ajudar na algo parte didática. maravilhoso, né? Eu aqui, você tão longe, e a gente aproveitando para ter esse diálogo. Muito bom mesmo. Bye, Tô bye. achando ótimo. Ah, Vai, vai. em breve aí, diante da que as pessoas comentarem, a gente pode voltar e conversar e falar um pouquinho mais sobre outras coisas, outros temas relacionados, né? Com certeza, quem quiser entrar em contato é só mandar mensagem aqui no Instagram mesmo. E eu vou acompanhar as tuas lives, com certeza as outras, né? Eu vi que tem conversas com outros professores marcadas aí. Isso, nós Né? temos, já estamos também agendando algumas outras para a próxima semana. Acompanhem.
Entra, faça comentário, coloquem aí os A gente amigos vai que você seguir. acha interessante também para vir conversar conosco, né? Nós trocarmos Sim, aí, dividirmos experiência. Um se a enriquecer. gente vai seguir acompanhando. Tadei, muito obrigada, eu também. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, Obrigada. pessoal. Eu que Até a agradeço. próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada eu.